Olá, alunos do nono período do Direito da FAMIP. Eu me chamo Bernardo, sou professor de Direito Ambiental de vocês desse semestre. Por acaso ainda não nos conhecemos, né? Que eu sou professor aqui na FAMIP nos períodos iniciais, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e depois eu dou aula para o nono e décimo. Então, apesar de eu já estar aqui na faculdade há 2 anos, eu ainda não conheci vocês pessoalmente em sala de aula, né? A gente deve ter se conhecido, já se esbarrado aí pelos corredores. Mas, enfim, aconteceu de eu ter sido chamado para um congresso, né, o Rio Innovation Week, que vocês devem ter ouvido falar que está acontecendo lá no Rio. Então, eu vou me deslocar hoje para lá, porque eu tenho um projeto com os alunos da faculdade que a gente está desenvolvendo um aplicativo. Então, eu vou apresentar esse projeto lá hoje e então não vou poder chegar para dar aula hoje à noite para vocês. Então, por isso eu estou deixando essa aula aqui gravada, com tudo que a gente que a gente veria na aula hoje presencial. Então, é um vídeo de introdução, né, uma aula de introdução ao direito ambiental, chamando a atenção para a importância dessa área, para a sua interdisciplinaridade, para entender direito ambiental, é necessário entender vários ramos do direito, então é isso que a gente vai tratar um pouco hoje. E no mais, vou falar um pouco também de metodologia, de como eu trabalho, mas é bem tranquilo, né? É um direito leve, né? O direito ambiental, mas que precisa de dedicação e de estudo, porque ele é bastante complexo. Mas vamos caminhar aí nessa seara, tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai ver dessa importância de conhecer essa área na carreira jurídica, tá bom? Me coloco à disposição aí desde já em todos os meus contatos, para quem quiser falar comigo a qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Antes da gente entrar na matéria de ambiental propriamente dito, vamos tratar dessas questões, né, introdutórias da primeira aula, né, falar um pouco do curso no geral, como são as minhas avaliações, quais são os nossos objetivos básicos, o nosso conteúdo programático ao longo do semestre inteiro e a bibliografia, né, quais são os livros mais recomendados. Depois que a gente tratar desses assuntos, a gente entra no conteúdo propriamente dito e vai ter um outro slide, né, com o índice das matérias que a gente vai estudar hoje. Aqui esse slide trata das avaliações, né? Como em todas as outras matérias, né, a prova vale 8, a gente faz um trabalho valendo 2. Esses trabalhos a gente faz em sala de aula, eu aviso a turma com antecedência, e aí vocês comparecem. Geralmente é na sala de metodologias ativas ou na sala de informática, e aí a gente faz um trabalho presencial, valendo 2 pontos, eu já corrijo, e aí a gente já resolve isso tudo. Na prova final, obviamente, não tem trabalho, a matéria é toda. As minhas provas geralmente são sem consulta, mas em direito ambiental, como vocês vão ver, são muitas leis, e muitas leis que não estão nos vademecums, então a gente vai combinar de vocês poderem consultar uma ou duas leis impressas para levar no dia da prova. Mas a gente ainda tem o semestre inteiro para conversar sobre isso. Analisando agora já a ementa do nosso curso, né, o que é proposto, né, inicialmente já pela coordenação e a gente precisa cumprir, analisando a ementa, ela diz que o objetivo da disciplina é qualificar os discentes no campo ambiental e urbanístico, com ênfase nos seus fundamentos sociais e técnico-jurídicos, para que permita a apreensão dos institutos básicos acerca de tais campos do direito, incentivando o espírito de investigação, de pesquisa no desenvolvimento dessa ciência. Então, veja, a palavra básico, né? Então, a nossa ementa já diz que nosso estudo em direito ambiental, ninguém vai se tornar um especialista aqui. Né? Em âmbito de graduação, vocês precisam conhecer as principais leis, saber manipular, né? Saber a questão, as fontes, né? Saber a questão do licenciamento ambiental, que a gente vai falar também ao longo do semestre. Então, é muito interessante e também é muito importante o âmbito ambiental, né, porque é a proteção do meio ambiente, né, então, na medida que vocês vão estudar as leis também, vocês vão se tornar, né, grandes protetores aí do meio ambiente. E aqui nesse slide eu sintetizei as principais matérias que estão na nossa ementa, né, o que nós vamos passar ao longo de todo o semestre. Então é bem completo, é,
Nós começaremos falando aí do problema da centralidade do direito ambiental, né, para a própria vida humana, continuidade daqui na Terra, as suas relações com o âmbito internacional, né, o meio ambiente é um só, ele não vê fronteiras, né? Aí falaremos especificamente dos princípios do direito ambiental aqui no Brasil. São muito importantes saber os princípios, é a base de todo o nosso estudo em direito ambiental. Aí vamos partir para o estudo da Constituição Federal, que trata do direito ambiental em alguns artigos muito importantes, poucos e muito importantes. Também falaremos de um dos temas mais complexos do direito ambiental, que é a repartição de competências, né? Quem julga o quê, quem fiscaliza o quê, em quais áreas, muito polêmico. Depois trataremos de uma lei que se chama Política Nacional do Meio Ambiente, que tem lá nela os instrumentos da política ambiental. Vamos falar quais são esses instrumentos, né? Os mecanismos que o poder público tem para proteger o meio ambiente. Vamos falar da questão da responsabilidade civil ambiental ali no item 7, né? Direito civil na veia, de quem polui tem que reparar, né? Nesse sentido. Depois vamos tratar ali no item 8 de infrações administrativas e os crimes ambientais. A gente já entra numa parte, né, direito administrativo e direito criminal. Vamos analisar a legislação que pune administrativamente os poluidores e criminalmente. Depois entraremos aí na parte de 9 do termo de ajustamento de conduta, né, falando aí já do Ministério Público, atuação do Ministério Público em área ambiental. Depois falaremos de uma outra lei, a letra número 10 ali, que fala das florestas, é uma outra lei. Depois uma outra lei que é a unidades de conservação, a questão de compensações ambientais, a outra lei número 13 dos resíduos sólidos e dos resíduos hídricos também. E, por fim, já está ali resíduos hídricos. E no próximo slide a gente fala do direito urbanístico, que é bem menor, mas que também é importante. O direito urbanístico ele está muito ligado ao direito ambiental, porque você organizando as cidades, você diminui os impactos ambientais que elas causam. Então, nós vamos estudar o direito urbanístico para a nossa segunda prova, né? A P2, nós vamos aprofundar aí o estudo do direito das cidades, também chamado, né? Direito urbanístico ou direito das cidades. E aí a gente estuda, né, as diretrizes, os instrumentos das políticas urbanas para a gestão das cidades, a função das cidades, das propriedades, competência, validade, hierarquia, vigência, tudo aí relacionado às cidades. Nesses slides, eu trago a bibliografia, né, sugerida em direito ambiental. Os que estão sublinhados, esses 3 livros aí sublinhados, são os que eu mais oriento para a graduação, né? Um livro talvez de mais simples compreensão, que é o livro do Ingo Wolfgang Sarlet, chama O Curso de Direito Ambiental. Também o livro do Direito Ambiental Paulo de Bessa Antunes. E lá embaixo, o que eu acho principal para vocês, que tenha mais chances de vocês conseguirem entender na hora da leitura, que esse eu cheguei até a comprar, eu tenho ele físico, é o Manual de Direito Ambiental Terence Terenpool, né? Um livro mais específico para graduandos como vocês, então é o que eu recomendo. Mas façam a leitura, vocês acompanhem as aulas, né, lendo os trechos desses livros aí, porque vocês vão estar se preparando. Sempre digo isso, vou falar no dia que a gente estiver pessoalmente, né, de escrever, de fazer um caderno, botar as ideias no papel, porque é isso que vai ajudar na hora de fazer a prova da OAB e provas de concurso, né? O caderno que a gente tem com a nossa caligrafia. Pois bem, passadas essas questões preliminares, vamos tratar agora do nosso tema, do nosso conteúdo da primeira aula. Ainda é um conteúdo introdutório, para vocês terem uma noção panorâmica da matéria como um todo, e ao longo do semestre a gente vai aprofundando cada tema. Então vamos falar aí definição, as principais leis ambientais e a relação dessa matéria com outros ramos do direito.
Nessa definição desse autor, o direito ambiental é um ramo do direito positivo que regulamenta as relações entre os indivíduos e o governo, entre os governos e as empresas, né, com o meio ambiente, disciplinando a forma pelo qual os recursos serão apropriados economicamente, com vistas a assegurar a questão dos aspectos econômicos, sociais e ecológicos. Então, o direito ambiental ele surge para proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, permitir um desenvolvimento econômico. Então, é sempre esse binômio, né? Proteção ambiental, de um lado, e do outro lado, desenvolvimento econômico. Nós também não podemos deixar de pensar nesse pilar, né? Não adianta, né, também o meio ambiente 100% protegido, mas o ser humano não conseguir se manter aqui na Terra. Então, o interessante é o equilíbrio, é o menor desmatamento possível, e permitindo, né, a sobrevivência de forma sustentável, né, que possa se reconstruir o meio ambiente degradado e que se utilize só recursos sustentáveis. A primeira lei no Brasil que tratou de meio ambiente foi lá em 1981, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, e ela definiu, né, o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. É um conceito que foge, né, do direito aqui, a gente só precisa entender o que é considerado meio ambiente. Vamos entrar agora na análise das principais leis ambientais, legislação ambiental, para vocês terem uma base, já uma visualização mínima de todo esse cenário jurídico ambiental no Brasil. É muito complexo, porque são muitas leis. A Constituição trata de meio ambiente, leis complementares tratam de meio ambiente, leis ordinárias, principalmente, tratam de meio ambiente, provimentos, portarias, recomendações, são vários formatos legislativos na área ambiental. Por isso, essa complexidade, né? Órgãos municipais legislando em certa medida, órgãos estaduais e órgãos federais legislando, todos fiscalizando. Então, é todo um emaranhado de legislação aí que vocês precisam começar agora a entender e vamos separando isso. Então, vamos começar, não é nem pela Constituição, porque a Constituição ela não foi a primeira legislação a tratar do meio ambiente. Isso veio antes, como eu falei, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei muito relevante, foi de 1981, e ela tratou dessas questões que estão aí no slide, principalmente uma grande marca dela foi a tipificação da necessidade do licenciamento ambiental, né, que a gente está vendo aí na televisão, estão querendo desfazer isso. Por isso que se fala, estamos regredindo à década de 70, estão falando, né, se essa nova lei aí de licenciamento ambiental realmente vigorar, porque na década de 80 mudou isso. Então, estão querendo voltar para um patamar legislativo de antes de 1981, né, se não for exigido como está sendo, como estão querendo, licenciamento ambiental. Essa lei também tratou pela primeira vez de zoneamento ambiental, né, áreas de proteção, avaliação de impacto ambiental, né, o EIA e o RIMA, é um estudo muito importante na área ambiental, a gente vai falar dele, entre outros temas muito relevantes na área ambiental, mas principalmente esses aí. Né, foi uma legislação que veio muito atrasada, né, mas veio proteger, e desde então o Brasil se esforça muito nesse sentido. Aqui está uma imagem criada por inteligência artificial representando o que a gente falou até agora da Política Nacional do Meio Ambiente. Eu pedi para a inteligência criar para representar isso, ficou interessante. Um parênteses aqui, eu sou advogado, né, professor de direito, mas eu sou muito ligado à área de tecnologia. Né? Tudo que eu desenvolvo aqui na faculdade está ligado à tecnologia. Então, já desenvolvi com os alunos projetos financiados pelo governo, né? Inclusive esse que eu vou lá hoje participar no Rio Innovation. Então,
eu gosto de usar a tecnologia e aqui eu usei, né, a inteligência artificial para incrementar a aula. E aqui ele criou uma imagem representativa da Política Nacional do Meio Ambiente que ilustra o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano sustentável e a preservação ambiental. Destaca elementos como áreas verdes, fontes de energia renovável, biodiversidade, uso racional dos recursos nacionais, tudo isso simbolizando o compromisso com a proteção do meio ambiente e qualidade de vida. Né? Esse seria o cenário ideal, aí vários, energia eólica, né? É, energia solar, muita árvore. E o ChatGPT é muito doido, né? Porque ele jogou uma zebra ali, tô vendo aqui, não tem nada a ver com o meio ambiente no Brasil, né? Mas tá aí. Na sequência do nosso estudo da legislação ambiental, aí sim a gente trata agora da Constituição. Ela é de 88 e ela veio é, confirmando o que a lei anterior falava, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, e acrescentou um conceito muito, muito importante, que vocês precisam saber, quase que decorado, né? Saber que o artigo 225 da Constituição trata da proteção do meio ambiente e ela traz um conceito muito interessante, que é a necessidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dizendo ainda que o meio ambiente é de bem comum do povo, né, ou seja, é de todos, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a toda a coletividade, ou seja, é responsabilidade pública e de cada um defender e preservar o meio ambiente. E aí termina falando uma passagem muito interessante, que ela deve ser preservada para a presente e para as futuras gerações. Então, o que a gente estuda, o direito ambiental, ele se preocupa com o atual momento, mas principalmente com as relações intergeracionais. O direito precisa ser rigoroso agora para garantir o futuro. Né? Isso é muito importante de se colocar em uma prova de direito ambiental, tá bom? Esse conceito, o porquê dessa proteção ambiental. É para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado para a vida, todas as vidas, saudáveis, e todos precisam proteger, poder público, poder privado, nós, pessoas, e porque precisamos preservar para as futuras gerações. Não é só um direito nosso agora, é um direito de quem ainda vai existir na Terra. Está ali embaixo ali dizendo, né, a lógica da sustentabilidade intergeracional. É bom saber esse termo. Aqui outro gráfico criado pelo ChatGPT. Ele mistura aqui, né, uma paisagem harmoniosa entre florestas preservadas, rios limpos, pessoas de diferentes gerações, simbolizando o compromisso com o presente e com o futuro. É isso aí. No meio de fábricas e uma certa poluição, muita natureza junto. Seguindo no estudo da legislação ambiental, agora eu trago uma legislação relevantíssima, que é a Lei de Crimes Ambientais de 1998. As legislações anteriores não tratavam especificamente das condutas criminosas. E aí veio essa lei que nós vamos estudar nas próximas aulas, né? Assim como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição. Nós estamos dando aqui nessa aula um panorama geral e depois nós vamos aprofundando nas próximas aulas. Então, essa lei dos crimes ambientais, Lei 9.605, é uma das principais, né, porque é onde pune as pessoas, prende, faz várias coisas. Essa lei divide, né, a proteção contra a fauna, né, os animais, contra a flora, os recursos hídricos, patrimônio cultural e o ordenamento urbano, né? A questão do direito das cidades, que a gente vai estudar mais à frente também. Então, a lei trata dos animais, dos recursos, né, vegetais, dos recursos hídricos,
do patrimônio cultural são obras, são paisagens criadas pelo ser humano, mas que são protegidas ambientalmente, porque fazem bem para a vida humana, né? A arte é, é englobada nesse sentido, né? O patrimônio cultural é protegido pelo direito ambiental. E o ordenamento urbano são as regras que tratam do meio ambiente nas cidades, que também vamos ver. Trata de de uma legislação que veio regulamentar o artigo 225 da Constituição, né? Porque quando ele foi criado em 88, os legisladores constituintes disseram que, em relação ao meio ambiente, precisaria ser criado também uma lei ordinária sobre crimes ambientais, e isso foi feito aí com 10 anos depois. Aqui outra imagem que eu pedi para o chat GPT criar, até um pouco engraçado, ele para ilustrar a aplicação da lei da proteção do meio ambiente no Brasil. Aí ele colocou símbolos da justiça, né, no sentido de fiscalização. A fiscalização a gente vai ver mais à frente, é feita por todas as esferas, municipal, estadual e federal, conjuntamente, né, simultaneamente, inclusive. Mas a ideia é essa daí, busca de crimes ambientais, né, na floresta, incêndio, mas quais são as referências aí? É isso aí que está, a questão da mineração, do ouro, né, tudo isso é um impacto gigantesco ambiental. Então a ideia é essa daí. Mas vamos em frente. Agora tratamos da nossa quarta legislação principal de direito ambiental, né, na sequência histórica, né, agora estamos aqui na lei de 2012, que é o Código Florestal. Né, ele surgiu aí para regulamentar a proteção da vegetação nativa no Brasil, definindo regras de uso sustentável dos recursos naturais em propriedades rurais. A lei estabelece parâmetros para a preservação da área de preservação permanente, as APPs, e as reservas legais. A gente vai estudar isso na aula específica, porque é um conceito extremamente relevante, né, que são essas duas zonas de proteção criadas por essa lei. São as APPs, por exemplo, margem de rio, os lagos, as encostas íngremes, áreas de nascente. Vamos estudar isso. Ou seja, já fiquem sabendo desde hoje, né? Não se pode construir nada em margem de rio, em lagos, em encostas íngremes, em áreas de nascente, né? Porque é protegido no Brasil inteiro essas áreas. E também criou o conceito de reserva legal, né? Muitíssimo interessante. Isso um dia ainda vai valer no Brasil, porque ainda não é muito fiscalizado. Mas a ideia é de que aqui na nossa região, por exemplo, né, nós não estamos na Amazônia Legal, nem estamos no Cerrado, então nós temos a obrigatoriedade, todas as propriedades rurais aqui na região, né, no Sudeste, Sul, precisam preservar 20% da sua área com vegetação nativa. Ou seja, em todas as fazendas que vocês conhecem aqui na região, os sítios, chácaras, precisam ter 20% da área preservada. É pouco, né? Deveria ser mais, mas é 20% de vegetação nativa, que aqui no nosso caso é a vegetação da Mata Atlântica. E isso não é fiscalizado. A gente vê aí fazendas e fazendas totalmente desmatadas, sem nenhum canto de preservação. Então, além desses 20% de reserva legal, é preciso em todas as propriedades, também é preciso separar ali as áreas de preservação permanente, as margens, né? As encostas e tal. Então, se essa lei do Código Florestal fosse respeitada 100%, a gente já teria um país totalmente diferente na área ambiental. Mas, infelizmente, ainda não é fiscalizado, ainda não é implementado, a gente vai ver na aula especificamente, né? E só para complementar aqui, né, na área da Amazônia, né, da Amazônia Legal, que passa lá pelo estado de Amazonas, Pará também, e o centro também, ali o centro-oeste, precisa de preservação de 80% das áreas.
né? Você tem uma propriedade, você vai ter que saber que 80% dela você não pode utilizar para produção, né? Você precisa manter a floresta em pé e os animais. Aqui mais um gráfico do chat GPT que eu pedi para ele criar, ilustrando essa lei aí, mas ele errou feio aqui porque é, as plantações aqui elas estão muito à margem do rio, né? E acabamos de falar ali de reserva, de APP, né? Área de preservação, nas margens dos rios um trecho ali do lado direito aqui da nossa imagem, as plantações ali coladas no rio, né? Não é o ambiente correto, não é o que a lei quer. Pode existir, sim, a gente vai ver que existe a possibilidade do conceito de áreas consolidadas, e aí a lei prevê a compensação em outro local, né? Mas a regra é não ver esse cenário aí que a inteligência criou, né? Plantação colada no rio ali não é o ideal. O ideal é ali onde está o barquinho aqui na água, à esquerda dele ali com uma mata ciliar. A mata ciliar é obrigatório. A nossa quinta legislação é a que trata dos recursos hídricos, né, da água. Reconhece a água como um bem público, né? Ninguém é dono de água. Toda a água que existe é pública. Você pode utilizar, você pode ter uma cessão de uso, né? A chamada outorga, está escrito ali na última linha, né? Outorgas de direito de uso de recursos hídricos. Então, se você quiser usar uma mina d'água, né, uma água, você precisa, todo mundo, qualquer propriedade no Brasil que use água de poço, né, de nascente, precisa ter essa outorga do uso dos recursos hídricos. Nós vamos tratar isso mais à frente. A lei trata de outras questões também, como a qualidade da água, o uso da água, né, para beber, para transporte, é, tudo isso inclui a lei, né? Isso a gente vai tratar em momento oportuno. Aqui o chat GPT criou o que eu pedi, né? Uma cena com rios limpos, áreas de preservação. Tô achando pequenas essas matas ciliares aí, a gente vai ver que é no mínimo 20 metros, a depender do tamanho do rio. Esse rio aí tá me parecendo um rio bem largo, então acho que é mais de 20 metros que precisa de mata ciliar. Então ali tá muito curtinho essa mata ciliar aí. Então o chat GPT não está respeitando a lei. Mas enfim, é só para a gente ilustrar aí essa tentativa de misturar, né, de conviver a produção, a necessária produção e desenvolvimento econômico, industrial e a preservação, né? Aí junta, aí, mistura aí mata, mistura o rio limpo, aí tem uma represa, né? Parece que a produção de energia elétrica por água e várias energias eólicas aí também misturado em tamanho até desproporcional, né? Mas é isso aí, só para ter uma imagem. E a última legislação que eu separei aqui é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito interessante. Tem muito a ser desenvolvido nessa área, né, que é a área do lixo, vulgarmente conhecido como lixo. O que a gente faz com os resíduos sólidos, né? E é muito interessante. A gente vai falar muito disso daí. Eu desenvolvi um projeto no semestre passado de extensão exatamente nessa área, porque se vocês não sabem, apenas 3% ou 6% dos resíduos sólidos aqui na nossa região, aqui em Miguel Pereira, são reciclados, né? Apenas 3%, é muito pouco. Então, há muito a desenvolver aqui nessa área ambiental que trata especificamente de resíduo sólido, tá? Então, o lixo ele tem uma lei específica para isso, né? Não fale mais lixo, fale resíduo sólido, que é como tecnicamente a lei trata, né? Aí a gente vai ver, como diz o slide ali, que tem resíduos sólidos industriais, domésticos, né, hospitalares e eletrônicos. Então, tudo isso é tipificado pela lei, cada um tem que ter sua destinação, tem aquela história da logística reversa,
né? Que as empresas precisam coletar os materiais coletados e não é feito. As embalagens é o grande problema ambiental no mundo inteiro. As embalagens que vão parar nos rios, são carregadas para os oceanos e poluem tudo e volta para a gente, vira microplástico, né? Então, vamos entrar a fundo aí nesse tema, porque é um dos mais relevantes, na minha opinião. Aqui mais uma imagem criada com inteligência artificial para representar esse nosso tema dos resíduos sólidos, a ideia da economia circular, né? De que tudo pode ser reaproveitado, se os resíduos forem devidamente separados corretamente, tá ali grandes poluidores, né? O pneu, muito plástico, né? E aí mostra que o uso de bicicleta, né? Muito importante na questão da poluição dos transportes e tal. Então, interessante. Na verdade, ainda tem mais uma legislação. Eu me confundi, achei que eram 6, mas eu separei 7, porque realmente essa aqui não poderia ficar de fora, que é a chamada, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. É uma lei de 2000, né, uma das mais recentes em matéria ambiental, e ela criou grupos de conservação, os 2 grupos de conservação, né, áreas que precisam ser preservadas no Brasil, que são áreas de proteção integral. Áreas de proteção integral, a gente vai estudar quais são, por exemplo, Parque Nacional. Parque Nacional é um modelo de proteção ambiental, de zoneamento, cujo objetivo é que dentro daquela área delimitada, nenhuma exploração pode ser realizada. Nenhuma árvore pode ser desmatada, né? Nem não pode haver, né, plantação de nenhum vegetal que não seja nativo. Então, é a área de proteção integral. E também vamos estudar as áreas de proteção, áreas de uso sustentáveis. Áreas de uso sustentáveis. É o que ocorre aqui em Miguel Pereira, né? A cidade inteira ela está dentro de uma APA, né? Área de preservação, área de proteção, área de preservação ambiental na categoria de uso sustentável, né? Ou seja, há uma proteção um pouco menor do que nas áreas de proteção integral, porque a cidade aqui precisa se desenvolver, né? Precisa haver construções e tal, então tudo é um pouco tolerado, mas tudo mediante compensação e tal, ambiental. Então a gente vai falar disso na aula específica, tá? Então fica aí nossa 7ª legislação, a SNUC, que definiu as áreas de proteção integral e as áreas de uso sustentáveis. São mais de 10 em cada área. Proteção integral são uns 7 áreas, no uso sustentável umas 10 áreas. Então a gente vai ver isso e provavelmente vai ser a lei que vocês vão poder consultar no dia da prova, por ser uma legislação bem complexa. E aí a gente vai conversar sobre isso ao longo do semestre. Aqui eu registrei uma placa que tem ali passando, se eu não me engano, em Morro Azul, né, vindo de Vassouras para Miguel Pereira. Eu não sou daqui de Miguel Pereira, não falei, né? Eu sou de Barra do Piraí. Já trabalhei muitos anos na faculdade em Volta Redonda, né? Morei muitos anos no sul do Brasil. Então eu estou aqui na região há mais ou menos uns 3 anos. E aí me chamou a atenção nas primeiras vezes que eu vim aqui em Miguel Pereira, essa placa na estrada, dizendo que você está dentro de uma área de unidade de conservação ambiental, né, do Rio Guandu. É a APA do Rio Guandu, que a gente está dentro aqui em Miguel Pereira. Então tem tudo a ver aí com a nossa matéria. A gente passa e não toma ciência de que está, né, numa área tão bem preservada, deveria ser muito bem preservada por ser a APA do Guandu. Bem, aqui também é uma legislação, mas já é uma legislação do nosso segundo semestre, nosso segundo bloco, né, que vai ser para PR2, que aí é a lei que chama Estatuto das Cidades, porque ela é uma lei específica criada para regulamentar o uso sustentável do solo urbano. Possui principais instrumentos, o plano diretor, né, e o zoneamento urbano. São 2 instrumentos de política pública que precisam ser desenvolvidos no âmbito das cidades. Nós vamos falar disso mais à frente,
e vamos falar desse instrumento tão importante nas cidades, que é o Plano Diretor, que é um documento desenvolvido, inclusive, com participação popular, né, em audiência pública, para decidir como a cidade vai ser dividida, né, em que áreas poderão se construir grandes arranha-céus, em que área será uma área de residência, uma área industrial, né, uma área que pode ter barulho, outra área que não pode ter barulho, uma área que pode ter uma poluição ambiental um pouco maior, porque é longe das pessoas e tal, e assim vai. Nós vamos tratar disso também no momento oportuno. Bem, mudando de assunto agora, não vamos falar mais agora das leis especificamente, né, da legislação, mas eu gostaria de falar aqui, para o nosso caminhando já para o final da aula, com relação à relação do direito ambiental com os outros ramos do direito. E isso torna a nossa disciplina bem complexa. É uma disciplina que se comunica com outros ramos, né? O direito constitucional, o direito administrativo, o direito criminal, e nós vamos falar basicamente dessas relações. Então, não é à toa que o direito ambiental ele só pode ser estudado nos últimos períodos da faculdade, porque ele tem como pré-requisito todas essas outras disciplinas: direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito processual, né? Tudo isso, direito tributário, toda a parte de tributação é específica para questões ambientais. Então, por isso que torna uma área muito complexa, porque o advogado ou o concurseiro da área precisa conhecer bem ou desses outros ramos, né? Mas vamos falar basicamente disso aqui para vocês entenderem. Primeira conexão do direito ambiental é com o direito constitucional. A gente falou há alguns slides atrás do artigo 225 da Constituição, que estabelece lá princípios de proteção do meio ambiente. E também, como diz aqui no slide, a Constituição define competência legislativa, ou seja, quem vai legislar lei ambiental, né? E aí ela determina lá a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente, tá? Anota isso, já caiu muito em prova. Todos legislam, competência concorrente. A gente vai ver isso mais à frente, não é tão simples assim, mas via de regra, se a União não criou uma lei protetiva no meio ambiente, o Estado vai poder criar. Se o Estado não criou, o município que crie. Então a ideia é competência concorrente, para que não haja aí uma lacuna legislativa. Mas o problema é que, na prática, às vezes, os três criam legislação sobre um tema e diferentemente, né? Às vezes a União cria uma medida mais protetiva, o Estado cria uma medida não tão protetiva sobre aquilo, e o município menos ainda, né? Então, uma coisa que seria bom para proteger acaba que na prática tumultua e gera conflitos. Bem, a relação com o direito administrativo ela é extremamente íntima, porque, inclusive, alguns consideram que o direito ambiental ele é um sub-ramo do direito administrativo, né? Porque ele trata do que o poder público precisa fazer para proteger o meio ambiente, né? Mas a grande maioria da doutrina diferencia do direito administrativo e considera o direito ambiental um direito autônomo, né? Um ramo autônomo. O direito administrativo ambiental, né, ele estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental, ele estabelece prazos, etapas de processo de licenciamento, né, um processo administrativo mesmo, né, é um processo administrativo na prefeitura, né, no município, às vezes no estado, no IBAMA. A gente vai falar desses órgãos ambientais ainda. E para completar aqui a importância do direito administrativo no âmbito ambiental, é a ideia do poder de polícia administrativa, né, que é fundamental para fiscalizar o meio ambiente. Então, é possível que o Estado, através dos seus agentes, intervenham na liberdade dos indivíduos, na propriedade dos indivíduos, né, tudo isso para prevenir crimes ambientais.
ou reprimi-los se eles já aconteceram. E aí vejam, o que o direito administrativo fornece ao direito ambiental para a sua execução? Está lá na nossa última linha. Ó. Isso inclui a imposição de medidas como multas, embargos, interdições e outras sanções administrativas. Então, a gente vai estudar isso mais a fundo, né? Porque além das punições criminais, das consequências cíveis, também tem consequências administrativas. Então, tenham essas três searas, essas três esferas em mente no direito ambiental. Elas acontecem concorrentemente, né? A análise administrativa, uma análise criminal e uma análise na ótica civil. E aqui especificando, né, o porquê da relação com o direito civil, né, do direito ambiental, principalmente na questão das indenizações e reparação dos danos causados, né, restauração do meio ambiente ao seu estado anterior do dano, compensação financeira às vítimas daquele dano ao meio ambiente, medidas compensatórias, medidas mitigadoras, né, tudo isso envolve a área civil. E é importantíssimo vocês anotarem aí que no Brasil, a gente vai voltar nisso na aula específica, mas é que já deixa já anotado que no Brasil a responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. Ou seja, em outras palavras, aquele que polui o meio ambiente, por exemplo, ele causou um incêndio, uma queimada, ele vai responder por esse crime de queimada, de incêndio, ainda que tenha sido causado de forma sem querer, né? Sem dolo. Independe, dolo ou culpa, independe de dolo ou culpa. Né? Você quis fazer aquilo ou não, ou se aquilo aconteceu por negligência, né? Por falta de cuidado. Então, tudo isso responde. Criminalmente, civilmente e administrativamente. A relação com o direito penal já foi comentada quando a gente falou lá da lei dos crimes ambientais, lei 9.605 de 98. Ela, como a gente disse lá, ela protege a fauna, a flora, os rios e tal. Aqui especifiquei um pouco mais, né? Ela trata de tipos penais como a poluição, o desmatamento ilegal, a caça predatória, entre outros aspectos que tem nessa lei. E interessante já saber de antemão que na esfera penal o que pode ser feito é punir com pena privativa de liberdade, né, prisão, multa, prestação de serviço à comunidade, suspensão de licenças ambientais ou interdição de atividades, né, que estão poluindo. Essas são as consequências principais penais. Caminhando aqui para o nosso fim da aula, só deixar registrado a relação do direito ambiental no aspecto processual, né? Aí o que é muito estudado nesse aspecto é a relevantíssima ação civil pública, né, que é o principal mecanismo do poder público através do Ministério Público para fazer valer a legislação ambiental. Então, nós vamos estudar a atuação do Ministério Público e dentro dessa atuação nós vamos tratar aí da ação civil pública, né, muito importante na área ambiental. E aí já tratando dessa questão processualística, né, da justiça mesmo. Também os mandados de segurança, eventualmente pode acontecer, aí já talvez numa esfera mais do direito privado, né, você advogando por uma empresa que não está conseguindo obter uma licença, mesmo tendo direito, né, não está conseguindo, o poder privado não está conseguindo também exercer o seu direito nessa questão ambiental, e aí você entra com um mandado de segurança, né, uma ação específica para tratar desse assunto. Falaremos também do inquérito civil e o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que são instrumentos realizados pelo Ministério Público,
o inquérito civil, né, dentro do Ministério Público, termo de ajustamento de conduta também. E as ações populares, também aí uma ferramenta pouco utilizada, mas que deveria ser utilizada, que é a possibilidade de qualquer cidadão entrar com uma ação pedindo a proteção do patrimônio ambiental ou cultural daquele ambiente que ele vive. Também coloquei aqui, mas é uma participação menor, né, do direito trabalhista envolvido aí com o direito ambiental, que o direito trabalhista trata, né, questões de substâncias tóxicas, poluentes, riscos ambientais, que pode causar problemas para a saúde dos trabalhadores, né? Então, existem no Brasil aí normas do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam segurança do trabalho e estão diretamente relacionadas aí com o direito ambiental. E agora aqui no nosso último tema da aula de hoje, nós já estamos chegando a quase 50 minutos de aula, fala da relação do direito ambiental com o direito tributário. E ela é bem íntima, né? Porque você, através de uma melhor tributação, você consegue incentivar práticas sustentáveis e desestimular comportamentos que causam dano ao meio ambiente. Então, por exemplo, créditos de carbono, né, o mercado de emissões são mecanismos econômicos muito em alta. Né? Aqui tem vamos tratar disso na aula, aqui em Miguel Pereira, o município fez uma parceria com uma empresa chinesa para tentar mapear quanto que as árvores aqui no município, né, nas florestas, que tem muito aqui, quanto que as árvores recolhem de carbono da atmosfera para poder você colocar isso no chamado mercado do carbono. Então, o município venderia esse carbono que é recolhido da atmosfera, venderia para empresas chinesas que poluem demais lá na China, soltando gás carbônico na atmosfera. Então, eles soltam gás carbônico lá na China, poluem, mas aqui em Miguel Pereira eles compram esses créditos de carbono, né? Já que Miguel Pereira está recolhendo aquele carbono que eles estão jogando lá na China, em tese, né? Porque está tudo dentro do mesmo planeta. Então você faz essa compensação. Então é um mercado muito promissor, o mercado de crédito de carbono. Está aí dentro desse ramo tributário aí também. Tá bom? Mas não é só isso também. Na área tributária tem muito incentivo, né, de pagar menos imposto, lá para placas elétricas, carros elétricos, né? Está diminuindo isso na questão do IPVA, aqui no Rio não sei como é que está. Em São Paulo eu sei que acabou o IPVA com desconto para carro elétrico. Aqui no Rio não sei exatamente como é que está. Mas a ideia é essa. Tá bom, gente? Vamos encerrar aqui então. Peço mais uma vez desculpas por não poder comparecer hoje, né? Como eu disse, vou participar do Rio Innovation Week. É um trabalho da FAPERJ, né? Um projeto financiado pela FAPERJ, então eu preciso estar lá. Mas né, não vamos ter nenhum comprometimento da nossa disciplina ao longo desse semestre. Teremos muitas aulas ainda. Vamos caminhar com calma. O importante é que vocês aprendam e consigam ter em noção esses conceitos básicos de direito ambiental. Tá bom, gente? Então, finalizo por aqui. É um prazer. Desejo a todos aí um bom retorno nesse semestre, bons estudos. Contem comigo para o crescimento de vocês, né? Para isso que eu estou aqui, tá bom? Para ajudá-los nessa caminhada. Um abraço a todos. Será um prazer conhecê-los pessoalmente semana que vem, tá bom? Um abraço, até semana que vem.